Muy buenos días, queridos compañeros, amigos, hermanos, oyentes de la Radio Mantra. Gracias por estar acompañándonos en este momento del programa del Faro, Camino a Shambhala. Y hoy con un programa sumamente interesante y que nos interesa, sí, que nos puede dar elementos para nuestro camino interno. Y bueno, saludamos y agradecemos a la Radio Mantra, que por ellos podemos estar junto a ustedes. Y vamos a saludarlos desde el grupo del programa. Está Jesús desde las cercanías de Barcelona. Buen día, Jesús. Buena tarde Hola, para buena vos. tarde, buenos días para vosotros. Una sesión más. Estamos en la edición 613 del Faro y hay que decir que hemos pasado un gran festival, el Festival de Géminis, de la Humanidad, del Cristo, la Gran Invocación, y que dentro de 15 días, el lunes 15, tendremos el nacimiento de la Luna en Géminis. Y el 21, pues tendremos solsticio de verano y de invierno. Muy bien. Mucho movimiento para los grupos, ¿no? Muy bien. Y vamos al encuentro de Ricardo en Ciudad de México. Buen día, Ricardo. Hola amigos, hermanos, buenos días. Pues sí, bien dice Jesús, estamos con las energías de Géminis, recordando que es la síntesis de los otros dos festivales, el de Pascua, el de Huesar y el reciente de Géminis. Por lo tanto, estamos llenos de muchísimas energías que vienen a ayudar a nuestro planeta y a la humanidad, sin duda. Gracias, Tere. Un saludo a todos. Gracias, Ricardo. Y vamos a saludar a Marcelo, que se encuentra en la ciudad de Santiago de Chile. Buen día para vos. Hola María Teresa, buen día para ti, buenas tardes para Jesús, buenos días para todos los que escuchan este programa. También agradecemos a Radio Mantra en que hace posible que reflexionemos sobre estos temas espirituales. Y hoy día tenemos una invitada muy especial desde Brasil, así que también saludamos a Liana. Y como decía Ricardo, todavía con las influencias de Géminis y del Festival de Cristo. Así que sigamos aprovechándolas y preparémonos para el Novel Lunes. Muchas gracias a todos. Gracias, Marcelo. Y bueno, tal como adelantaste, estamos con una linda visita en el día de hoy. Está desde Brasilia, Liana, que pertenece a la Fundación Cultural Avatar. Gracias por estar allí, Liana, y bueno, te saludamos. Muchas gracias, saludo a todos. Agradezco la invitación por estar con vos esta mañana. Muchas Muy bien. gracias. Muchas gracias, Liana. Bienvenida. Y bueno, también le saluda María Teresa desde Argentina. Y bueno, nuevamente, como conversaremos hoy sobre un tema presentado en el 17º encuentro Líneas Jerárquicas de Acción, que es sobre el reconocimiento de nuestra naturaleza divina. Nada más ni nada menos. También decirles que desde que iniciamos este programa venimos desarrollando las leyes y los principios que establecen la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Y por supuesto trataremos junto a ustedes de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca en el intento de aplicar en nuestras vidas diarias y en aquellos grupos con los cuales compartimos servicio las leyes y los principios de la nueva era.
Entonces, para introducirnos en el tema, especialmente del autoconocimiento hoy en día, necesitamos comprender qué significa la búsqueda de la autoconciencia. En algún momento de nuestras vidas surgirán ciertas preguntas como, por ejemplo, ¿quién soy realmente? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Cuál es mi destino? Para encontrar la respuesta a estas preguntas, debemos recorrer, sin dudas, un largo camino. Bueno, pero en este sentido, Liana, ¿puedes ampliarnos algo de esto? Adelante. Sim, creio que esta seja a pergunta mais importante que possamos fazer para nós outros em nossa vida. Então, é dito que durante como que 10 séculos, muitas pessoas em torno do Mediterrâneo buscavam o templo, oráculo de Delfos, para hacer-lhes perguntas sobre muitas coisas, muitas pessoas e muitos lugares, de muitos lugares. E era muito famoso, também conhecido como Templo de Apolo. E quando se percorria este templo para chegar a Delfos, se havia uma frase, Noche de Epson, conoce a ti mesmo, conhece-te a ti mesmo. Porque, segundo Apolo, a partir do conhecimento de si mesmo, se pode conhecer o mundo, a vida e tudo mais. Então, primeiro, conhece-te a ti mesmo. Esta era a provocação que era dada para todos aqueles peregrinos que buscavam respostas para suas dúvidas sobre a vida. E também temos na Bíblia, a Bíblia nos diz que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E em João ele dizia, eu e o Pai somos um. Bem, o que isso significa? Precisamos entender este significado dessas afirmações, precisamos compreender o que isto significa. Então, em toda a vida, buscamos entender qual é a nossa verdadeira conexão com Deus e com o Criador deste universo. Esta é a proposta. Muy bien, Liana. Marcelo, ¿tienes algo para preguntar? Sí, Liana, ¿qué se puede hacer para alcanzar la liberación? Sabemos que es un camino largo. ¿Cómo podemos empezar? Segundo o ensinamento dos Vedas, os Vedas são o ensinamento mais antigo da humanidade. Ele permanece preservado ali na Índia e é um ensinamento recebido pelos rishis, que são os sábios que meditavam constantemente. E por meio de sua meditação, eles receberam esse entendimento de quem nós realmente somos e sobre todo o universo. E esses rishis, eles passaram esse ensinamento verbalmente para outras pessoas ao longo do tempo. E isso acontece até hoje. Isso se dá até os dias atuais. Então, os Vedas, eles são compostos de 4 partes, mas a última parte do último livro, que se chama Vedanta, Anta como o final, né? Vedanta trata especificamente de quem é o indivíduo, o que é o mundo, quem é o Criador, Ishvara, como é dito em sânscrito, e a relação dos três. A relação do Criador, do seu mundo de manifestação e da criatura. Isso que trata Vedanta. E segundo o Vedanta, não há nada a fazer para que a gente possa alcançar esse reconhecimento da nossa natureza. Nós temos que alcançar esse entendimento.
é um entendimento, é um reconhecimento, mas não há nada a ser feito. Porque neste mundo, tudo que nós fazemos é relativo, tem um resultado limitado. Então, não é uma questão de fazer, é uma questão de entender. Liana, con todo lo que nos señalas, ¿se puede alcanzar esta comprensión en un mundo tan lleno de conflictos como es el ambiente que hoy vivimos en nuestros países y en forma mundial? ¿Qué nos puedes comentar? Sim, é sempre um desafio, porque, como é dito e ensinado, este entendimento parte a partir de si próprio. Se eu não me conheço, eu não tenho como conhecer o mundo. Eu não tenho como entender como o mundo funciona. Então, Vedanta, ele também traz um ensinamento de que quais são as buscas principais da humanidade. Primeiro, nós buscamos por segurança e conforto, riqueza. Nós queremos nos sentir seguros. E por isso nós vamos em busca de fazer ações que nos dão segurança. E depois dessa busca, nós queremos prazeres. Uma vez que nos sentimos seguros, quando estamos seguros, queremos sentir prazeres, aproveitar. Então, essas duas buscas são chamadas de Artha e Kama, são as buscas que moveram a humanidade, que conduziram a humanidade ao longo da sua evolução. O homem via o pássaro e se sentia limitado por não conseguir voar. Então ele criou o avião. O homem queria cruzar oceanos, mas não podia nadar. Criou os navios, os transatlânticos. Então, vê que isto é bom, é positivo para o homem. O homem foi movido, impulsionado para criar coisas, para superar as suas limitações. Mas, ao mesmo tempo, todas essas conquistas e estas criações não foram suficientes para trazer a verdadeira felicidade que o homem busca. Nós não conseguimos nunca nos sentir plenamente felizes. Nós sempre estamos querendo mais. Então, chega um momento desse caminho em que a gente se volta para algo mais interno, que é o que é chamado de Dharma. Aquilo que devemos fazer, porque nós sabemos, dentro de cada um de nós, existe uma semente que diz que algo, eu não sou sozinho nesse mundo, existem todas essas pessoas ao meu redor. Então eu começo a olhar para o outro, começo a olhar para o próximo, eu começo a interagir e querer o bem não só para mim, mas para todos e tudo. Outros reinos, todo mundo, todo o planeta. Ou seja, o Dharma é como fazer o que é melhor em cada situação para o melhor de todos. Esta vai ser a busca que vai me aproximar desta libertação, dessa liberação, desta liberdade que eu busco alcançar. Liberdade de quê? De tudo que me prende a este mundo e que não é suficiente e que não me traz felicidade. Mas o Dharma, viver uma vida de Dharma, dharmica, é o que vai me aproximar deste caminho, deste objetivo. Então, a minha busca, ao invés de ser Artha Kama, prazeres, riquezas e prazeres, deve ser Dharma, Artha Kama. Porque eu continuo vivendo neste mundo. Eu continuo necessitando de segurança e de prazeres.
Mas essas primeiras buscas não são mais as principais. Eu primeiro busco o bem de todos. E assim eu posso continuar buscando outras coisas, mas com outro olhar, com um olhar mais integrado com a realidade. Liana, ¿se tienen algunos requisitos básicos para alcanzar lo que llamamos liberación? Isto é viver uma vida baseada em valores corretos. Eu não posso estar buscando a liberação ou a liberdade e continuar fazendo coisas que trazem mais conflitos. É contraditório. As minhas ações, elas têm que ser voltadas e direcionadas para isto que o Vedanta traz como Dharma, viver uma vida correta. Eu tenho que estar tranquilo porque eu estou fazendo o melhor. E claro, os Vedas são compostos pelas Upanishads, pelo Bhagavad Gita, pelos Brahma Sutras. Ali se encontram vários, o caminho, o estilo de vida, uma vida de yoga que cada um de nós tem que aprender a viver. Uma vida onde eu tenho uma direção certa. Eu estou direcionando a minha vida para aquilo que eu quero alcançar. Então, eu preciso entender claramente o que eu quero alcançar. Se eu quero alcançar essa libertação, que é a última busca do homem, eu passo por Artha, Kama, Dharma e depois Moksha, que é a libertação final. Eu me liberto de tudo que me prende a este mundo. E logo nas primeiras indicações, eles vão falar de Viveka e Vairagya. Viveka é discernimento. Eu tenho que aprender a discernir o real do não real. Eu tenho que aprender a discernir o eu do não eu. E esse discernimento, ele se dá no plano mental. Eu preciso desenvolver esse discernimento. E Vairagya é desapego. Eu não posso estar apegado às coisas do mundo, porque tudo neste mundo é transitório. E se eu busco o reconhecimento da minha natureza divina, que é absoluta e permanente, eu não posso estar identificado com aquilo que é transitório, que é passageiro. Então, essas duas são logo no começo, e claro, temos muito mais a aprender, controle da mente, controle do corpo, estudo constante, estudo diário, para entender, porque o conhecimento é que vai nos levar ao entendimento. Então, isso seria algo a se dizer que vamos fazer. O que fazer? Isso, buscar o conhecimento e viver uma vida de yoga. Isso é algo a ser feito. Mas uma vez que eu alcançar o reconhecimento da minha natureza, isto é um entendimento que eu alcancei. E nunca mais eu vou desaprender isso. Es cierto eso, Liana. Cuando llegas a ese entendimiento, ya lo tenés, ¿no? Isso. Claro. Isso. Um exemplo que é dado é quando aprendemos que 1 mais 1 são 2, nunca mais nos olvidamos disto. Está incorporado, entendemos? A mesma coisa com o reconhecimento da nossa natureza. Y cuando entendemos que muchos somos uno, también. Sí. E na verdade, não há muitos, não há outros, porque somos todos dentro, estamos todos dentro.
do mesmo corpo de criação. Também Vedanta traz um ensinamento que é: para tudo que fazemos na vida, necessitamos da inteligência, da habilidade de fazer e do material para fazer. Então, por exemplo, um alfaiate necessita o conhecimento de como fazer um costume, né? uma roupa, e o material, o tecido, linha, agulha, tudo isso. Pero não na criação. Na criação, Deus se manifestou a partir de si mesmo. Então, ele é a causa inteligente e a causa material. Então, tudo que está aqui contido no mundo está dentro dele mesmo. Então, não há o outro. Não existe separação. Isso não existe. Totalmente, Eliana. Entonces, ¿cómo podemos mantenernos firmes en ese camino del autoconocimiento que propones, incluso frente a nuestras debilidades, ¿no? Y a esa impermanencia de la vida, impermanencia aparente de la vida, ¿no? Sim, é disciplina. Temos que sempre, primeiro, estar constantemente nos perguntando onde queremos chegar, onde queremos caminhar nessa vida, para que direção. Isso é sempre muito importante. Precisamos ter essa clareza de propósito. O que é mais importante para a minha vida? Porque nós queremos muitas coisas. O mundo aqui, fenomênico, nos oferece muitas coisas. E nós somos atraídos pelo que o mundo oferece. É um fato. Todos somos atraídos. Mas o que é mais importante para mim? Porque eu não alcanço felicidade completa com as coisas do mundo. Isso eu já sei. A felicidade, ela é momentânea. Eu tenho picos de felicidade, depois não tão felizes. Outra felicidade e momentos não são felizes. Mas eu quero uma felicidade constante. Eu não quero altos e baixos. Eu quero esse estado pleno, ananda, essa plenitude. Isso eu quero sentir, independente das coisas que acontecem no mundo. Esse é como eu quero me sentir. Então, se é este o meu objetivo principal, eu tenho que focar neste objetivo. Eu tenho que direcionar a minha vida para que eu me aproxime desse estado de plenitude cada vez mais. Então, vai requerer disciplina, vai requerer estudo, vai requerer práticas de meditação, de aproximação minha com o meu divino, interna, eu com o divino. Alguns momentos por dia em que eu possa buscar essa conexão. E, claro, pautar a minha vida em valores, sempre com essa percepção de discriminação. O que é real, o que é irreal? Onde está o eu, onde está o não eu? Eu tenho um corpo, eu tenho emoções, eu tenho pensamentos, mas eu não sou este corpo, que eu estou observando ele. Então, se eu observo, tem um observador por trás de tudo isso. É este observador que eu preciso, é dele que eu preciso estar mais próximo, é entender esse observador. Então, eu preciso primeiro desidentificar daquilo que eu já sei que não sou, para me identificar com aquilo que eu percebo que eu sou. Então, é sempre um exercício
isso é o que a gente pode fazer para poder chegar ao entendimento. Uma vez que eu alcançar o entendimento, ele não vai mais sair de dentro de mim. Mas não é só um entendimento intelectual, porque eu acredito que todos nós entendemos isso, intelectualmente. É viver esse entendimento. Então, Vedanta, ele fala, primeiro, para receber um ensinamento, eu preciso ser capaz de entender o ensinamento, daquilo que está sendo dito. Depois, eu preciso reter, guardar esse ensinamento. Eu não posso esquecer dele. Depois eu vou assimilar esse conhecimento. Eu vou experimentar até que ele vai se incorporar e permear toda a minha vida. Aí eu alcanço o entendimento completo. Então, intelectualmente, nós todos entendemos. Ahora, Liana, con todo lo que nos has dicho, ¿cómo podemos integrar todo este conocimiento para ponerlo al servicio de la humanidad? O principal, como é dito lá por Apolo, é primeiro conhece-te a ti mesmo. Eu tenho que ter essa busca constante do entendimento de quem eu sou, e só então eu vou entender toda essa dinâmica do mundo. Porque nós vivemos num mundo de tantas contradições, de tantas coisas opostas, que nos confundem. Às vezes nós perguntamos como aquela pessoa pode fazer isso? Mas quem é aquela pessoa? Não existe o outro. Entende? Então, assim, por que essa dinâmica? Esta faz parte dessa evolução. E nós não entendemos isso. Ok. Então, tem uma passagem de Vedanta que diz que nós devemos aceitar a criação como ela é. Esta é a criação. Porque se eu critico o mundo como ele é, eu estou criticando a criação divina. Eu estou dizendo, está errado. Eu posso fazer melhor. Eu posso fazer melhor do que Deus, que criou o mundo? Então, eu preciso aceitar e fazer essa busca de entender quem eu sou, para aí que eu possa enxergar o mundo com outro olhar. O mestre tibetano fala, o que os mestres enxergam de outro plano, outro nível, é completamente diferente do que nós enxergamos aqui. Então, eu também posso chegar a esse outro patamar, esse outro nível, para entender o que é a criação. E se eu não aceito o mundo como ele é, eu não tenho capacidade de apreciar esse mundo, de apreciar essa criação. Então, é aceitar e apreciar. Eu preciso desenvolver isso. Não estou negando os problemas do mundo, mas o mundo é assim. Eu tenho que entender que é um processo de evolução que está se dando e eu estou inserida nesse processo. Eu estou dentro, mas eu preciso entender a partir de mim. Por isso, para mim, pessoalmente também, o autoconhecimento é o mais importante de tudo. Então, eu preciso entender, aceitar, apreciar, porque quando eu estiver num outro nível de entendimento, o que Jesus disse? Ao me elevar, atrairei todos a mim. Não é para baixo que a gente olha, é para cima, é para o alto. Então, eu tenho que reconhecer esta criação como a criação divina e onde eu estou inserida e apreciar isso da melhor forma possível. É um desafio, eu acredito, mas necessário.
Ahora, Liana, Eliana, sí, adelante, Marcelo. ah, con respecto a eso que decías, ¿qué relación tiene ese autoconocimiento y cómo nos lleva a la autoconciencia para tomar control de nuestro camino? Porque, por exemplo, o que é diferente de conhecimento de autoconhecimento? No Ujú. conhecimento, eu agrego coisas aquilo que eu sei, e por mais que eu agregue muitas coisas, eu nunca vou saber de tudo. É impossível que eu consiga chegar a esse estado de saber tudo. Sócrates já dizia isso, quando ele disse: só sei que nada sei. Porque ele percebeu que quanto mais ele se aproximava do conhecimento, mais ele viu tanto que ele não conhecia. Então eu não posso, não é uma questão de agregar, porque não é isso, eu nunca vou conhecer tudo. Mas o autoconhecimento, ele não vem de fora, ele está dentro. Eu tenho que reconhecer esta consciência, que é a consciência, a mesma consciência de Brahma, do Criador, que resolveu, que decidiu se manifestar e foi descendo em camadas, mas é a mesma consciência que está aqui, em todos nós, é a mesma consciência que está nele, só que em diferentes níveis. É outro nível. Ok, mas se eu entendo isso, eu tento me conectar com esta consciência. Por que os rishis escutaram todo o ensinamento dos Vedas? Porque eles se conectaram com essa consciência. E eles entenderam o universo inteiro. Eles entenderam o que se passava. Mas nós aqui, a gente vai esquecendo, né? Esse processo da evolução e de afastamento do centro, ele fez com que a gente fosse se esquecendo disso. E você vê que também na evolução as práticas mudaram. Antes existiam mais rituais, mais momentos de adoração à natureza, que hoje, em mundos modernos, isso se perdeu. As pessoas estão conectadas com telas, né? com coisas muito passageiras, nada de substância. Como que eu vou me conectar com essa consciência dentro desse mundo? Por isso é preciso essa disciplina e saber para que direção eu quero andar na minha vida. Porque senão o mundo não me leva a isso. Mas essa consciência cósmica, divina, é a mesma consciência que está dentro de mim. É a mesma. Eu só preciso acessá-la. Por isso que é dito: homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses, porque é a mesma consciência. Não é diferente. Então não é conhecimento, é autoconhecimento. Eu não vou buscar lá fora, não é fora que eu vou chegar a esse entendimento, é dentro. Mas isso vai requerer algumas práticas para que eu possa trabalhar a minha mente. Né? Trabalhar também, claro, a personalidade, todos os corpos, mentes, emoções, corpo físico, alinhar isso. Nós já temos um certo conhecimento de como proceder, mas leva tempo. Leva tempo. Sí, el Bueno, objetivo. Sí. eh, Sí. ¿tenemos tiempo, María Teresa, para otra pregunta? No, creo que ya es para pasar a la cápsula, Marcelo. Pero Ok. agradecerle a Liana su bella participación de hoy. Gracias, Liana. Gracias Muchas gracias. por tanta Agradezco também a sabiduría que todos. nos compartes. Gracias.
Muchas Ahora gracias. tenemos que practicar lo que nos has dicho, Liana, Exacto, llevarlo a la práctica y a la vivencia del día a día. exacto. Bueno, vamos a pasar a la A la cápsula cápsula de la belleza, por favor. de la belleza. Si fuera posible impartir nuestra imagen a la humanidad, se establecería un esfuerzo hacia el conocimiento. Por supuesto, sería necesario dar a conocer la imagen sobre el curso de miles de años. El libro de la vida es hermoso en toda su afirmación. Con seguridad, cuando sea posible impartir la descripción completa del magneto cósmico, entonces se afirmará la manifestación de la belleza de la existencia. Agni Yoga de Elena Revich. Ahora nos preparamos para la meditación. Adelante, Ricardo. Gracias. Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Nos consagramos con todos los hombres y mujeres de buena voluntad a construir la nueva ciudad de la humanidad. Haremos todo lo posible para crear una era basada en la comprensión, la colaboración y la participación, donde desarrollaremos y expresaremos los poderes creadores y las posibilidades espirituales más elevadas. Visualizamos como símbolo que representa esta ley un grupo de hombres que trabajan juntos en la construcción de un templo. Reflexionamos sobre el significado, valor e implicancia de la ley del esfuerzo grupal. Reflexionamos sobre el significado, valor e implicancia de la ley del esfuerzo grupal.
Imaginamos cómo aplicarla individualmente y en el mundo. Irradiamos telepáticamente, repitiendo las palabras esfuerzo grupal. Y enviando la forma mental del esfuerzo grupal a través de rayos de luz hacia todas las direcciones. Que seamos ayudados para desempeñar nuestra parte. Que seamos ayudados para desempeñar nuestra parte. Pronunciemos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro, que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Conocemos, oh Señor, de vida y amor, la necesidad. Conmueve nuevamente nuestros corazones con amor, para que nosotros también podamos
amar y dar. Que así sea y cumplamos nuestra parte. Gracias, compañeros en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y los principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. A nosotros pueden escribirnos a elfaro@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación, o bien por On Demand en Mantra FM. También pueden visitar el canal de YouTube desde el Faro Camino a Shambhala. Nos despedimos hasta el martes próximo a las 9 horas de Argentina, 12 horas del tiempo universal coordinado. Y durante la semana caminaremos todos juntos hacia Shambhala.